Hello, e aí? Vamos lá continuar, né? Perfeito. Então vamos lá. A gente no nosso último vídeo falamos sobre Lambda Functions, né? Foi uma leve introdução, não vai muito além do que aquilo, né? Mas o uso é que vai fazer com que você se desenvolva, né? Hoje eu li uma frase interessante sobre esse lance de aprender a programar, que é importante que vocês botem isso em prática, né? Você aprende a programar programando, só que o cara fala assim, né? Você aprende a programar na ponta dos dedos. Então é nesse sentido de programar. Então você começa a botar no seu dia a dia para você ver se realmente pega para você, tá bom? Então vamos entender esse lance de Map, Filter and Reduce. No nosso livro, no Pense Python, lá no capítulo sobre lista, fala um pouquinho sobre isso. E é um conceito amplamente utilizado aí em todas as linguagens de programação, porque, eu digo assim, tem ferramentas já prontas para isso, porque essa é uma atividade, uma tarefa bastante comum, né? Então, o que seria? Aqui no próximo slide eu peguei duas imagens aqui da internet, onde a gente pode compreender o que significa isso, né? É, Map, Filter and Reduce. Esse map vem de mapeamento, então o conceito de mapeamento, quando a gente está trabalhando com coleções de dados, significa irei aplicar um mesmo processamento a cada um dos objetos da minha função, ou irei aplicar iterativamente processamento ou processamentos semelhantes a cada um deles. Irei fazer uma transformação. Por que eu digo o mesmo processamento e pode dar coisas diferentes? Porque esse processamento pode ter condicionais que vai decidir qual o processamento específico mais adequado. Mas, no geral, é isso, é aplicar uma determinada função a cada um dos elementos. Tá? O filter vem de filtro. Então, eu tenho uma coleção, uma sequência de dados, e eu gostaria de obter um subconjunto, que são alguns elementos, pode ser nenhum, pode ser todos, ou pode ser um valor intermediário ali, a depender desse filtro que eu vou indicar, tá bom? Então esse é o filter. O terceiro processamento é o reduce. O reduce, isso tudo é conceitual, viu, gente? Isso não tem a ver necessariamente com esta ou aquela ferramenta de Python, de JavaScript, ou de Java, ou de Kotlin. E o reduce é quando você analisa todos, então você faz um processamento analisando todos, e você extrai uma informação. Então vamos aqui ao exemplos de mapeamento, filter and reduce. Se você tem uma lista de números, você pode decidir transformar esses números de inteiro para float, ou de float para inteiro. Se esses números tiverem string e você deseja aplicar a transformação para inteiro, isso é um mapeamento, você está mapeando a função de converter em inteiro. Tá bom? Um exemplo de filtro você tem uma lista de números e você quer os números positivos, só os números positivos. Isso é um filtro, então vai sempre gerar um outro conjunto como resposta. O mapeamento, como está escrito aqui nessa imagem de baixo, é um array com tamanho igual ou menor ao original, né, o que está descrito aqui nessa descrição aqui abaixo do filter, né? Então, o filter ele vai gerar um subconjunto que pode ter o mesmo tamanho ou um tamanho inferior, nenhum ou todos, tá bom? Porque é filtro, filtro é isso, né? Alguns vão passar e outros não. Já o map, ele vai retornar um array que é sempre do mesmo tamanho, porque ele vai tentar aplicar a cada um dos elementos a mesma função. Entretanto, esses dados vão estar transformados. Enquanto no filter você não transforma os dados, numa operação do tipo filter, ela não transforma os dados. Numa operação do tipo map, ela transforma os dados. A quantidade de elementos vai ser a mesma, porque eu vou tentar transformar cada um dos elementos, e eles retornarão transformados ou não, a depender da forma como essa transformação vai ser aplicada. Já o reduce, você vai trazer uma informação. Então, dado um conjunto ali de elementos, você vai extrair informação, você está reduzindo. Né? Então, quando você escutar por aí familiaridade com os conceitos de map, filter and reduce, nada mais é do que isso que eu estou falando aqui para vocês, que a gente vai ver já aqui na prática, tá bom? Então tem aqui o emoji, né, que faz as transformações do boi em hambúrguer, da batata em batata frita. Então isso é um mapeamento, eu estou processando os itens. Já o filter, né, eu tenho uma lista aqui de diversos alimentos, né, o hambúrguer, a pipoca, a batata e o frango, e eu apliquei um filtro, só me retorne os que forem aqui
vegetarianos. Ele retornou aqui a batata frita, né? E a pipoca. E o reduce é quando você pega tudo isso e gera uma coisa só e tem aqui esse emoji que vocês conhecem muito bem. Perfeito? Agora vamos olhar como é que a gente faz isso na prática. A notícia legal é que na prática isso é só conceito. Então você não precisa nem saber da existência de ferramentas para lhe ajudar com isso. Então toda vez que você, escute bem, toda vez que você percorrer uma coleção de dados, uma sequência, e aplicar uma mesma função, quando eu falo função, não necessariamente é uma função, mas um mesmo processamento a cada um, transformando cada um dos elementos, normalizando ele, seja o que for. Isso é chamado uma tarefa de mapeamento. Então não importa, qualquer função que você passe uma sequência de valores para ele e ela transforma esses elementos, você está fazendo um mapeamento. O filter da mesma forma. Se você tem uma função, retornar somente valores ímpares e recebe um vetor e retorna um outro vetor de valores ímpares, você está fazendo um filter. Tá bom? Então vamos abrir aqui o terminal para demonstrar para vocês. 6 minutos, dá tempo a gente fazer aqui algum código. Então eu vou botar aqui números, vejam só. Número 1, o número -4, o número 0, o 8 e o 10. Tá bom, então nós temos isso aqui. Se eu quiser criar uma função de filter, eu crio uma função qualquer e eu digo que ela é filter. Então eu vou botar aqui filtrar positivos. Então significa que eu vou receber um vetor e que eu vou criar um outro vetor aqui dentro, né, positivos, observem isso. Eu vou percorrer cada um dos elementos. Então, para cada item em vetor, se o item ele for positivo, então ele tem que dar um mod 2 igual a 0. Então eu vou botar em positivos, append, ficou faltando um i ali, não tem nenhum problema. Bota esse item aqui na cesta, tá bom? E eu dou um return em positivos. Perfeito. Então recebo um vetor, percorro cada um dos elementos desse vetor. A cada elemento eu verifico se ele é par. Não, mas aqui não é para verificar se é par. Para verificar se é positivo. Se ele é positivo, se ele é maior que 0. Se ele for maior que 0, agora sim, se ele for maior que 0, ele vai entrar nessa outra cesta. Então você recebe uma cesta e verifica elemento por elemento se ele é candidato a entrar numa outra cesta. Essa cesta dos que passaram no teste, a gente retorna. Então vamos lá. Então filtrar positivos, bota o nome correto, filtrar positivos. Perfeito, está aqui. Então, filtrar positivos, eu vou passar os números para lá. Observe, então ele filtrou e retornou. Então, em números, observem só, números continua existindo essa cesta. Ela tem os valores 1, -4, 0, 8 e 10. Mas quando eu mandei filtrar apenas pelos positivos, ela deixou de fora o -4 e o 0. Isso é uma operação do tipo filter. Tudo bem? Tá tranquilo? Agora vamos fazer um aqui do tipo mapping, né? Do tipo mapeamento. É o seguinte, é muito comum a gente receber assim, né, uma entrada lá no URI, onde os números chegarão assim, 8 e 10. O cara vai dar uma entrada no terminal, só que ele vai botar do tipo string, e você quer ter esses números separadinhos, vamos dizer assim. Então eu vou chamar uma função aqui, que é mapear para inteiros. Mapear para inteiros. Então eu vou receber uma sequência, não importa, uma string é uma sequência, então vai dar certo com uma string. E eu vou criar esse resultado, né, um vetor resultado. E eu vou percorrer cada um desses elementos e vou aplicar a transformação, que é isso que o map faz, tá bom? Então, for item em sequência, para cada elemento da sequência. Em resultado, eu vou dar um append, eu vou botar em resultado, o item convertido para inteiro. Então eu chamo int e passo o item. E por fim, eu dou um return em resultado. Perfeito?
Aí vamos verificar se agora funciona. Então eu tenho uma entrada e eu gostaria que ele me retornasse aqui, né, esses elementos aqui para mim. Eu já estou vendo aqui que a minha função está errada, né? Por que ela está errada? Porque eu estou percorrendo cada um dos itens aqui da sequência. Ele vai transformar o 6, o espaço não vai dar para transformar, o 8 vai dar, o espaço também não vai dar. Então eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que pedir para ele fazer isso somente nas palavras, certo? Então, supondo que uma palavra está separada por espaço, basta eu colocar um split que vai dar certo. Então, mapear para inteiros, por favor, mapeie para inteiros quem? Essa entrada, né? Que é uma string. E ele retorna um vetor de inteiros. Tudo bem, gente? Então, é basicamente isso. Uma função de redução, por exemplo, é um somatório, né? Somatório dado um vetor, se eu quiser saber um resultado aqui qualquer, começa em 0. Então, para cada item em vetor, o que eu vou fazer? R vai receber mais igual o item, e lá no final eu dou um return em R. Então, somatório, se eu pedir para retornar aqui para a gente, deixa eu mandar aqui, eu mando um vetor, posso criar um vetor aqui em line para ele. Qual é o somatório disso? Aqui não é soma, né? Somatório. Somatório. Vai dar certo, é 22, tá bom? Então, essas nossas três funções aqui, vamos lá elas. Filtrar positivos, o que ela faz? É uma função do tipo filter, perfeito? A segunda, o que ela faz? Ela mapeia para inteiros, então ela faz uma transformação elemento por elemento. O tamanho vai ser o mesmo, só que os dados virão transformados. Essa é uma operação do tipo mapeamento, tá bom? E por fim, somatório recebe um vetor, passa ele no liquidificador e retorna uma só coisa, tá bom? Isso é chamado do tipo reduce, tá bom? Acompanhe agora, no próximo vídeo, que vai ser bem curtinho, eu vou fazer essas operações, essas mesmas operações, só que utilizando as ferramentas de Python, né? Utilizando map, filter and reduce.